Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos entender como é que ficam as condições do tempo nas principais regiões produtoras do país e para atualizar, a gente hoje já está conectada aqui comigo, Bárbara Centelhas, que fala em nome da Agrimet. Bárbara, seja bem-vinda mais uma vez, bom dia. Oi, Virgínia, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bárbara, vou começar nosso bate-papo hoje te perguntando das temperaturas, até quando que a gente fica com esse friozinho, porque pelo menos aqui em Campinas ainda tá gostoso. Quais que são? Ainda tá bom, né? Ainda tá bom. Para quem gosta de frio e do inverno, tá feliz agora. Mas o que que a gente tem aí para as principais regiões produtoras, Bárbara? Bom, Virgínia, a gente tem visto, né, realmente, principalmente no Sudeste, no sul do país, as temperaturas caíram por uma forte e intensa onda de frio, né, que se extrapolou ali do sul, que já era comum e estava atuando com bastante intensidade. A gente teve aí uma onda de frio prolongada, mas a tendência é que ela perca sua intensidade, até porque a gente tem uma condição de anticiclone, né, atuando na troposfera, e isso faz com que favoreça a elevação das temperaturas. Então, a gente pode até dizer que vai vir uma possível onda de calor, né? Então, que vai aumentar as temperaturas em grande parte das regiões. Lembrando que, dadas as devidas proporções, né? A gente fala de onda de calor, dá um medo de viver o que a gente viveu em dezembro, né? Janeiro, aquele calorão. Mas dentro do outono, né? Aproximando do inverno, a gente já tem as temperaturas mais amenas nas regiões como o Sudeste, Sul, né? Pegando Mato Grosso do Sul também, que tem uma queda na temperatura. Então, existe uma elevação das temperaturas, elas ficam acima da média, mas nada comparado, a gente não vai chegar nos 40 graus. Esse é o primeiro ponto, pelo menos não nessas regiões que eu mencionei, tá? Então, vamos olhar aqui, eu até trouxe o modelo de previsão numérica do IMET pelo modelo Cosmo para a gente dar uma olhada. Então, se a gente for olhar aqui, pegando hoje já, né, o horário mais quente do dia, aqui a gente está olhando o 18 UTC, que representam as 3 horas da tarde, aqui no nosso fuso horário, a gente já vê que existe uma mancha de calor bem intensa, né? E ela já está atuando há algum tempo na região central, nordeste e norte do país, que são regiões que naturalmente têm as temperaturas mais elevadas, mas a gente começa a ver que ela começa a tomar conta também do sul e sudeste do país. Então a gente começa a ver principalmente essa faixa, né, oeste aqui do Paraná, do estado de São Paulo, de Minas Gerais, né, avançando ali para a Bahia também, toda grande parte do Nordeste, a gente já vê uma elevação significativa nas temperaturas. Então, de fato, né, aqui na região de Campinas, como você comentou, a gente ainda tem esse cenário aí de temperaturas na casa dos 22, 24, 25 graus a máxima. O dia de hoje, esse cenário permanece, mas conforme a gente avança mais para a região central e noroeste do estado de São Paulo, nós já vemos a máxima aí aumentando. Então, a gente, essa mancha aqui rosada mais intensa já representa aí temperaturas na casa dos 30, 32 graus. E esse cenário vai se intensificando mais no centro-oeste, onde a gente pode atingir aí temperaturas nas casas dos 38 graus. E o próprio Rio Grande do Sul, né? Focando um pouquinho no Rio Grande do Sul, a gente já vê que as máximas se elevam um pouco, né? Essas máximas aí que estavam na casa dos 14, 16, 18, permanecem na região sul do estado, mas conforme a gente vai para a região centro-norte, as máximas já estão aí na casa dos 20 ao 24 graus. Então, isso é para o dia de hoje. Se nós pegarmos para o dia de amanhã, né, olhar o avanço dessa previsão, você vê que já começa a se intensificar. O próprio Rio Grande do Sul, né, já as temperaturas já oscilam aí entre 22 a 24, algumas regiões até 28 graus, o extremo oeste aqui podendo chegar a 30. As faixas, né, aqui do Paraná, também oeste do Paraná, grande parte de São Paulo agora já está nessa temperatura aí máxima oscilando entre 28 e 30 graus. Então você vê que essa onda, né, essa massa de calor ela vai atingindo e as máximas vão se elevando. Mesmo a faixa leste, né, que estava com as temperaturas mais baixas, já começa a ter uma média um pouco maior, uns 2 graus acima do que vinha acontecendo ao longo desses últimos dias. Isso para o dia 6. Se a gente for olhar aqui a previsão para o dia 7, isso também vai se intensificando mais ainda, né? A área, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul também, né? Temperaturas bem elevadas. Então a gente vê que essa onda de calor, eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Mas ela vai se intensificando e atuando em grande parte do país. Então acho que a mínima temperatura que nós vemos aqui no país é tanto aqui em Santa Catarina quanto no Paraná, a mínima da máxima, né?
fica aí na Sim. casa dos 20, 22 graus. Então, a gente tem aí um cenário de temperaturas mais elevadas, até porque essas regiões, né, nessa época do ano já está com temperaturas mais baixas. Então, a gente vê que a bolha de calor se concentra em algumas regiões, são essas regiões mais avermelhadas, mas no geral a temperatura aumenta em todo o Brasil, tá? Em relação ao que vinha acontecendo nos últimos dias. Se a gente continuar avançando, a gente vê que até algumas regiões aqui mais na faixa leste começa a ter temperaturas aí entre 28 e 30 graus. Então, na média, é mais ou menos esse valor que vai ficar, como eu falei, né? Óbvio que existem as regiões aqui no centro-oeste que avançam para temperaturas mais elevadas, mas a faixa do sul, sudeste, fica aí em torno dos 28, 30 graus, 32 graus no máximo, tá? E a gente vê que isso perdura até o fim da previsão. Vamos pegar aqui até o dia 11, né, que é onde a gente tem os dados da previsão do IMET. A gente começa a ver que a temperatura começa a cair aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, ali no dia 11, que é terça-feira que vem, tá? Então, a partir de hoje, as temperaturas máximas começam a se elevar, né, dadas as devidas proporções das regiões, e tende a permanecer aí pelo menos na próxima semana, nos próximos 7 dias. E, Bárbara, é normal a gente ter esse cenário nesse período do ano? Não, né? Se a gente pensar como Sim. normal a média climatológica, não, né? A gente tenderia a ter temperaturas cada vez mais baixas. Mas existem esses fenômenos, né? Essas movimentações que acontecem que favorecem ou não essas condições. Então, esse anticiclone que se posicionou, né, aqui entre o Paraguai, o Mato Grosso do Sul, a própria Bolívia, ele muda a condição da atmosfera e favorece com que essas temperaturas se elevem, né? E também ele meio que sobrepõe essa onda de frio que já estava perdendo aí a sua intensidade, Tá. tá? Mas não é normal, tá? É um fenômeno que ele é comum, mas ele não é típico para essa época do ano. Perfeito. E, Bárbara, em relação às chuvas, né? Como é que a gente fica aí para os próximos dias, sobretudo nos extremos do país, porque são as regiões aí que têm sido mais afetadas aí nas últimas semanas, né? Sim, com certeza. A gente tem a região central, né, num cenário de estabilidade que perdura há algum tempo. A gente teve algumas chuvas aí no estado de São Paulo, em outros estados também, antes dessa massa de ar frio. Mas agora a tendência para a região central é de estabilidade. O que eu destaco aqui são alguns pontos. Então, pensando nas extremidades, a gente tem uma boa notícia para o Rio Grande do Sul, porque agora em diante, pelo menos a previsão é de tempo estável. Então, se a gente avançar aqui a previsão, vou até dar play, que eu acho que aqui é mais fácil de ver, né? A gente vê as movimentações acontecendo principalmente na faixa leste do Nordeste e no Norte, mas olha o Rio Grande do Sul, não tem chuva, né? A gente já está aqui no dia 8 entrando para o dia 9. Então, praticamente aí uma semana sem chuva em grande parte do Brasil, né? Então, e o Rio Grande do Sul, nesse cenário atual, né, é muito benéfico. É Sim. claro que a gente tem aí as instalações das lavouras, mas o problema é que o solo está muito encharcado, na verdade, né? Então, esse período de estabilidade, sem chuvas, vai ser bem positivo. Quando a gente avança aqui para a região mais central, sudeste, é um agravante, né? Porque mostra que a gente está entrando numa condição de déficit hídrico acentuado um pouco antes do esperado, né? Então, a gente teve aí o início do período seco mais antecipado do que o normal em algumas regiões. Então, esse cenário mostra que a gente vai continuar nessa condição de déficit hídrico. Eu acho que a grande atenção, Virginia, é agora nessas próximas 24 horas, que até gera um alerta, eu até escutei hoje cedo também um alerta para a região de Salvador, né, de chuvas mais intensas, nessa Tá. faixa aqui toda leste do estado da Bahia e também em alguns outros estados mais próximos aqui do Nordeste, onde as chuvas podem chegar aí na casa dos 50, 60 milímetros em pouco tempo. Tá? Então, apesar de não ser uma chuva extrema, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, 600, 500, 300 milímetros em alguns dias, ainda assim é um volume significativo numa região muito pequena. Tá? Então, a gente pode ter bastante chuva aqui nessa faixa litorânea e a chuva acontecendo aqui no extremo norte, né, em decorrência da Zecit. Eu vou rodar aqui de novo para a gente agora focar aqui em cima. A gente vê que esses volumes, eles não são tão elevados, se a gente for olhar aqui no Pará, né, no norte do Pará, até norte do Maranhão, a gente vê que os volumes já são um pouco menores. Os maiores volumes ficam concentrados mais nos estratos mais extremos, ali no Amazonas, mas já é um volume de chuvas menor também. Apesar de ter bastante umidade, porque é natural da região, existe um volume de chuva menor
acontecendo aqui, que fica na casa dos 3, no máximo aqui 12, 16 milímetros dia a dia. É a atuação da ZCIT, né, da zona de convergência intertropical, mas ela está perdendo intensidade e aí esses volumes vão ficando cada vez menores, tá? Então, assim, em termos de chuva, o grande destaque mesmo é o leste da faixa litorânea do Nordeste, com destaque para a Bahia, tá? Perfeito. E, Bárbara, eu vou aproveitar que você já está aqui conversando com a gente, porque todo início de mês a Agrimet tem atualização do prognóstico, e eu queria saber como é que vocês avaliam aí para o mês de junho que está começando. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui o do INMET para facilitar, né? Já que a gente está olhando o INMET para praticamente tudo aqui. Então, vamos começar com a avaliação da anomalia da chuva para junho, julho e agosto. Então, agora estamos olhando aí em termos de trimestre mesmo, né? Então, a gente vê que grande parte da região central, sudeste e sul do país, e também pegando um pouco do norte, né? Se a gente olhar aqui o Pará, o Amazonas também, a gente vê que a tendência é de anomalias negativas. E o que isso significa, né, Virgínia? Significa que vai chover abaixo do esperado, né? Então a gente precisa entender o que é a média de cada região, o que é esperado. A gente sabe, por exemplo, que para esse trimestre, junho, julho e agosto, é onde se acumula o maior déficit hídrico na região do centro-oeste, porque não chove. O período seco é muito bem definido e se chove é muito pouco. Então, ele está dizendo que além desse pouco, que já é normal, que é considerado a climatologia da região, pode chover menos ainda nessa faixa aqui, né, que diz de -10 a -50, quando a gente olha no caso de Goiás, Mato Grosso, até no Mato Grosso do Sul, que aqui o sul do Mato Grosso do Sul, que se assemelha mais às condições climáticas do Paraná do que de fato Sim. dos outros estados do Centro-Oeste. A gente pode ter anomalias mais intensas, né, de -50, -100 milímetros, e isso também acontece em grande parte do estado do Paraná, de Santa Catarina, norte, né, extremo norte aqui do Rio Grande do Sul, e o estado de São Paulo, que também pode ter aí chuvas abaixo do normal, numa intensidade um pouco mais elevada, parte do Triângulo Mineiro. Então, o cenário predominante é de anomalias negativas, a gente vê chuvas mais dentro da normalidade, principalmente no Nordeste, né, e parte do Norte, aqui pegando Tocantins e Nordeste, e a faixa litorânea do Nordeste podendo até trazer aqui chuvas acima do normal. Então, a gente vê que existe uma intensidade não tão elevada, e quando a gente caminha para o extremo norte do país, de fato, aí sim a gente tem anomalias positivas mais intensas, né? Podendo chover 100, 200 Sim. milímetros acima do normal, quando a gente pega esses estados aqui mais no extremo norte, tá? E o extremo sul do Rio Grande do Sul também, que aqui aponta para anomalias positivas, mas eu acho que de forma geral o cenário é mais dentro da normalidade do que chover muito acima do normal, tá? Não acho que é um alerta para chuvas muito acima do normal, mas sim ficar nessa variação de dentro da normalidade, o que lá no sul já é um período chuvoso, né, constantemente ali, não tem período seco definido como é no centro-oeste, mas tem uma tendência aí, ou chove um pouco acima, um pouco abaixo, né, dentro do que é essa normalidade. Isso para chuva. Se a gente for olhar as temperaturas têm menos variabilidade. Deixa eu ver, ele desatualizou aqui. Vou pegar. A gente vê que para a temperatura a gente não tem muitas dúvidas, né? O cenário predominante é de temperaturas acima da média, e isso evidencia, né, essas temperaturas elevadas que a gente está vendo, que nós até discutimos na previsão, a pergunta que você me fez se é normal, a gente vê que não é normal, e a tendência é não continuar normal, que a gente predomine um cenário de temperaturas acima da média para essa época do ano. Com destaque para o estado de São Paulo, estado do Mato Grosso do Sul, principalmente essa região aqui mais central, e os estados do centro-oeste, norte do país, que ficam com as anomalias mais intensas, né? Aqui o sudeste do Paraná, trazendo aqui junto com essa faixa oeste aqui do Tocantins, anomalias até superiores a 2 graus Celsius. A gente vê que é realmente muito intensa aqui, em termos de temperatura, uma variação alta. E alguns estados que podem até ter temperaturas dentro da normalidade, como é o caso aqui do norte de Minas, algumas regiões no Rio Grande do Sul, no próprio Mato Grosso do Sul, mas aí é muito pontual, né? Aqui a gente tem que sempre fazer uma visão mais macro da situação, e a tendência é o que a gente já vem observando há muitos meses, né? Eu venho aqui mês a mês, a gente traz essas atualizações, o que nós observamos é que os prognósticos são de temperatura acima da média e que eles têm se confirmado, né? Eles não só se confirmam como, não só preveem essas Sim. temperaturas, mas como elas também acontecem de fato, tá?
Muito bom. Bárbara, obrigada mais uma vez pela sua parceria e disponibilidade. Até semana que vem. Imagina, Virgínia, que é isso. Obrigada a vocês. Até mais. Portanto, estivemos aqui com a Bárbara Centelhas, que conversou com a gente em nome da Agrimet, que trouxe a previsão para os próximos dias. Só tem chuva prevista para o leste da região nordeste do Brasil e as temperaturas voltam a subir em pleno outono. A gente vai ter uma nova onda de calor nos próximos dias, atingindo aí principalmente a região central do país. Eu sou Virgínia Alves, agradeço muito o sol de ex-companhia e já já a gente está de volta.